O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Ontem eu estava na barbearia, eu fui levar meu filho para cortar o cabelo e me deparei com o seguinte cenário. Meu filho, em todas as vezes que vai cortar o cabelinho, ele fica bem tranquilo. Os barbeiros até admiram, né? Essa qualidade dele ficar muito tranquilo, dele não ficar agitado, dele ficar no meu colo. Meu filho tem 2 anos de idade e assim, algumas crianças nessa idade já têm uma natureza bem modificada pelo tempo, né? E é isso que a gente vai refletir no vídeo de hoje. O normal é que a maioria dos brasileiros sejam pessoas violentas, né? Isso é o normal. Por ser pessoas violentas, por ter essa cultura violenta, é normal que a gente também apanhe muito enquanto é criança, né? Porque essa foi a maneira que os nossos pais foram educados e eles somente transmitiram aquilo que ele foi passado, né? Ele foi transmitido. Então, assim, analisando todo o contexto, a pessoa que é pai hoje em dia, consequentemente, ela já deve ter sofrido algumas violências desnecessárias e rompido ali com uma boa base emocional que é necessária para que uma criança saiba ficar calma na hora que tem que ficar calma e saiba usar a temperança no momento de agitação. Então, assim, se a gente pega esse exemplo, é bom também que nós tenhamos sobre os nossos olhos a visão real daquilo que é a construção de uma boa base emocional. Por que o meu filho ficou calmo e por que a outra criança que estava na barbearia ficou agitada? Então, assim, se questionar por isso, né? Será porque a natureza da outra criança é diferente? Ou será porque os pais dessa criança não estão sendo consolo emocional, base, segurança emocional para ela, para que ela não fique a revalia, né? Não se demonstre tanto, não siga tanto os seus instintos, né? Não fique pegando as coisas, tentando quebrá-las e fique de maneira descontrolada, né? Então, refletindo sobre isso, a gente deve se deparar com o ponto de que não é culpa da criança. Não é culpa da criança por quê, Paulo? Porque a criança, se ela tem ali seus 3 anos de idade, igual essa criança do exemplo que estava lá na barbearia, ela tem seus 3 anos de idade, então que nível de mundo e de conhecimento essa criança tem? Né? Ela nem chegou a entrar na escolinha ainda, então ela nem chegou a saber escrever o próprio nome às vezes, e ela nem chegou a ler um livro, ela nem chegou sabe, a trabalhar, a ver o real valor das coisas, ela não tem aquilo que a gente chama de maturidade. Ela não tem uma maturação do tempo que formou a sua personalidade, seu caráter, etc. Então ela está no seu pura e simplesmente no seu instinto. E é por estar seguindo os seus instintos de maneira desenfreada que a gente deve refletir. Por onde essa criança começou a seguir esses instintos? E por que ela começou a seguir esses instintos? Será porque na sua base emocional ela está vendo pais descontrolados? Será que é porque na sua base emocional, no seu lar, ela não está tendo conforto diante dos seus turbilhões emocionais? É porque criança é cheio disso, né? De querer as coisas no seu tempo, de não saber esperar, de brigar por pouca coisa. Brigar por pouca coisa mesmo. Às vezes, meu filho e minha filha tá aqui, aí um pega uma garrafa, o outro
quer a garrafa, então tá brigando por causa de uma garrafa. Que lógica que tem isso, né? Se a gente for parar pra refletir. Lógica nenhuma. Tá brigando simplesmente por uma garrafa que às vezes tá vazia, tá suja de terra, não tem utilidade nenhuma, mas por um instinto descontrolado, por estar aprendendo a viver no mundo, é normal que é, elas aprendam da sua maneira ali a lidar com isso. É aqui que chega o auge desse vídeo nosso de hoje. Você que está aí deve ser uma pessoa de maturidade e de controle emocional para chegar naquele nível ali onde os seus filhos estão discutindo, onde o cenário está caótico, onde o turbilhão de emoção, né, de pensamentos, de ações estão desenfreados e chegar e acalmar esse caos, ser serenidade nesse caos. Então, refletindo sobre isso ontem, eu vi que, assim, os filhos são um reflexo dos pais. Tem uma frase que é basicamente assim: os vícios dos filhos são filhos dos vícios dos pais. Isso tem muita verdade, né? Muita verdade. Eu escutei essa frase do Elton, se eu não me engano, ele falou que é de. Acho que é desse autor aqui que a gente vai falar sobre ele um pouquinho, do C.S. Lewis. Não sei, mas eu acho que é. Não me lembro ao certo. Eu vou falar só um trechinho aqui para vocês. O livro é A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Cada geração exerce poder sobre os seus sucessores, e cada uma, na medida em que modifica o ambiente legado a ela e se rebela contra a tradição, resiste e limita o poder de seus precursores. Preste atenção novamente. Cada geração exerce poder sobre os seus sucessores. E cada uma, na medida em que modifica o ambiente legado a ela e se rebela contra a tradição, resiste e limita o poder de seus precursores. O que isso aqui quer dizer? Que a partir do momento que nossa geração é influenciada por violência, por descontroles emocionais, por instintos desenfreados, por vontades más canalizadas, né? Digo num exemplo assim, às vezes a pessoa tem uma vontade de ter uma profissão de sucesso. Essa vontade ela tá má canalizada porque a partir do momento que ela tem a vontade de ter uma profissão de sucesso, ela não consegue êxito nisso e ela tem uma família e ela tem um filho, tanto a mulher quanto o homem. Em algum momento, todo aquele estresse profissional, toda aquela autocobrança, todo aquele exagero, aquela cobiça por mais, por mais, por mais, em algum momento ela descarrega esse instinto na criança. Esse instinto desenfreado, né? Então eu era um adulto para ser maduro e separar aquilo que é profissão, para ficar na profissão, aquilo que é pai e mãe, aquilo que é um dever moral, para ficar dentro de casa, não divide. Então você está dizendo, Paulo, que você é um homem perfeito, que você é sempre calmo com seus filhos, isso, aquilo outro? Não, não, porque eu sou humano. Então, assim, mas eu tô aqui, ó, em constante reflexão. Se eu descuido, eu vou lá e tento reverter a situação, tento entrar no mundinho deles, tento brincar da maneira deles, tento conversar da maneira deles ali para entrar no mundo deles, para que eles entrem no meu mundo também. E na maioria das vezes isso dá certo. Isso dá bem certo, porque eles se conectam comigo, né? E eu me conecto com eles. Então é por isso que quando eu levo o meu filho na barbearia todas as vezes, ele fica tranquilo, porque ele sabe que no colo do pai ele vai ter o quê? Um lugar onde ele sempre pode esperar conforto, segurança. Ele sabe que aquele mundo caótico das pessoas conversando, das pessoas que ele nunca viu antes e daquelas maquininhas fazendo barulho, ele sabe que naquele ambiente ele tem uma pessoa para guardá-lo. Porque dentro de casa ele não é sempre calmo, dentro de casa que ele está no seu ambiente confortável, né, ele vai fazer as bagunças, ele vai seguir a vida normal, né?
mas a gente deve observar esse pequeno detalhe. Você que está aí, que deseja ser pai ou ser mãe, ou que já é, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. O quanto você tem domado os seus instintos. Nelson Rodrigues tem uma frase: o homem começa a ser homem a partir dos instintos e contra os instintos. A mulher começa a ser mulher a partir dos instintos e contra os instintos. Instinto aqui a gente pode entender como aquilo que, de uma certa maneira, pode é o instinto sexual, é o instinto desenfreado, né? São os nossos pecados. A gente pode entender por isso também. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se acaso você não foi inscrito nesse canal, se inscreva, que você tem pequenas pílulas de conhecimento, que eu compartilho a minha história. Estou tentando viver e tentando ajudá-los a viver melhor também, a partir de uma reflexão profunda, a partir daquilo que é a vida real. Se acaso você quiser conhecer também, tem o meu curso Método Virtus, que é onde eu entrego de maneira didática e prática as lições que eu obtive para chegar no cenário de hoje e falar assim: eu consigo refletir sobre as circunstâncias à minha volta e sobre aquilo que vai me influenciar e aquilo que não vai me influenciar porque é algo negativo. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui. Entre, eu garanto que em 7 dias, se você não conseguir uma melhora, você pode pedir o seu reembolso e a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Um abraço, fiquem todos com Deus.